Olá, meus irmãos, graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu quero deixar uma pequena reflexão. Herdeiros com santos, esse é o tema. Herdeiros com santos. Obrigado vocês que estão chegando aí, obrigado vocês que estão sempre aí dando like nas nossas mensagens, compartilhando e também interagindo aqui nos comentários, tá bom? Graça e paz, graça eterna a todos vocês. Herdeiros com santos. Olha, Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, olha que coisa, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos, olha lá, em todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência, longanimidade com alegria, dando graças a Deus, o Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. E no versículo 13 diz assim: o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Herdeiros com santos, filhos da luz, salvos, perfeitos no Senhor, abençoados. É isso que a igreja, o povo de Deus. Você individualmente é o templo do Espírito. O Espírito faz morada em você. O Espírito habita em você. Deus habita em você. Agora, existem... Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Você vai em certos lugares que eles chamam de templo religioso, igreja X ou Y. Você vai numa igreja tal, aquele lugar o pessoal valoriza muito a palavra, né? A doutrina. Do jeito deles, né? Mas eles valorizam muito a questão da leitura bíblica, ensino bíblico, dentro do nível de capacidade de entendimento que eles têm. Tudo bem. Mas você percebe que há um certo cuidado ali daquele pastor, daquele líder, de estar sempre trazendo as pessoas para o ensinamento da palavra, tal, para a orientação bíblica. Mas aí você vai em um outro lugar, é só oba-oba, nem Bíblia não tem. É só um eis que eu te digo, e Deus vai fazer, e Deus vai prover, e joga para lá, e joga para cá, e a prosperidade, e a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade, e não sei o que, e o voto, e a campanha, e bababá, e BBB, e o samba, e o batuque, e o pandeiro, e o tambor, e o caicai, e o revelamento, e o arrebatamento. Mas não tem nada de Bíblia, não tem um estudo coerente. Então você vai ver outras religiões fora desse sistema evangélico, dedicada lá na leitura, né, dos seus livros, dos seus líderes, dos seus fundadores. As pessoas têm aqueles livros lá de seus líderes bem mais importantes do que a própria Bíblia. Mas os evangélicos que dizem que a Bíblia é o livro sagrado, é a palavra de Deus, esses fazem pouco caso, não ensinam, não se dedicam, com exceções de algumas instituições que, como eu falei, é mais voltada assim para a palavra, que você até simpatiza mais, né? Aquele irmão, aquele líder se dedica mais ao estudo e transmite aquele estudo ali da forma deles ali para as pessoas. Mas o que acontece, irmãos? Eles não recebem essa inteligência espiritual. Eles não têm esse entendimento espiritual. Paulo falando para a igreja dos coríntios, aquele povo. Paulo disse assim, o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, ali no versículo 14 e 15, Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura.
e de fato não pode entendê-las. Mas aqueles que são espirituais, o espiritual ele entende tudo muito bem, ele discerne. E ele de ninguém discernido, as pessoas não entendem ele. Você vai falar da graça de Deus para alguém? Para um religioso? O religioso não te entende, as pessoas não te entendem, porque as pessoas não conseguem te discernir. Por que não te discernem? Porque as pessoas não conseguem discernir a mensagem que nós pregamos. Porque as mensagens que eles estão acostumados é uma mensagem fundamentada na instituição religiosa dele. E não em uma leitura, né, dentro dos seus contextos, uma análise do texto, do pacto em qual nós estamos participando. Então, é difícil eles terem uma inteligência espiritual. Você vê que tudo aquilo é emocional, religioso. Para eles, buscar o Espírito Santo, buscar o poder de Deus, ir num monte, né? Fazer uma campanha, um propósito, um desafio com Deus. Então eles vivem assim. Eles vivem nessa busca constante, sabe? De misticismo, de crendice, de oba-oba, de cai-cai. Mas eles não conseguem extrair a sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Se manifestou para trazer graça e verdade. E quando a gente mergulha nessa fonte de sabedoria e de ciência, nós entendemos que nós somos participantes da luz, do reino. Participantes com os santos desta herança, desse ato de amor de Deus. Olha o que diz também Colossenses, deixa eu ver se é Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Deixa eu ver se é isso mesmo, Colossenses. Capítulo 1. Vamos ler do versículo 21 em diante, que diz assim. Colossenses capítulo 1, versículo 21 em diante, que diz assim. A vós também que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresenteis como santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo pregou o Evangelho a toda criatura daquela época, né? Versículo 24. Regozijo-me agora no que eu padeço por vós, na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo por amor ao seu corpo, que é a igreja. Olha, e aí você vai entendendo que o corpo é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida, para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí no versículo 26 em diante ele vai dizer: o mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto, revelado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando todo homem, olha lá, ensinando todo homem versículo 28. A quem anunciamos e admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, essa perfeição, em Colossenses 2,10, Paulo diz: e estáis perfeitos nele.
que é o cabeça de todo principado e potestade. Então, essa perfeição é com essa ciência, com essa revelação, é com esse conhecimento. Você é filho da luz, você é filho do reino. Eu falei em uma mensagem pela manhã, trazendo uma exortação sobre de que devemos fugir e o que devemos seguir. O filho da luz, o filho do reino, aquele que anda na verdade, aquele que recebeu a palavra da sua graça, a mentalidade dele é outra. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E Paulo vai continuar. E não vos conformeis ou não tomais a forma deste mundo, ou seja, você não pode se moldar aos padrões das pessoas que não têm o conhecimento de Cristo. Porque as pessoas que não têm o conhecimento dessa verdade, não têm o conhecimento de Deus, isso que você exerce, a tua fé, a tua espiritualidade, é loucura, é bobagem. Então, a ideia, a tendência é as pessoas tentarem tirar o teu foco disso. Sabe, as propostas, as conversas, os convites, é para te desviar a tua atenção de dar atenção a Deus. Dar atenção ao Senhor. Eu gosto muito de falar sobre isso. Marta e Maria convidaram Jesus para entrar na casa, mas apenas Maria deu atenção ao Senhor. Por quê? Porque Marta estava muito ocupada. Então muitas vezes as pessoas estão muito ocupadas com a sua vida, com seus afazeres, com seus negócios, com seus desejos, com seus trabalhos, com as suas coisas, e deixa de ocupar sua mente. Eu não estou dizendo ocupar no sentido de ir para a igreja, estar na reunião. Não! Deixa de ocupar sua mente com o eterno, com o Criador. E naturalmente vem as consequências, as desilusões, as decepções. Por quê? Porque a mente está vazia. A casa está varrida, mas ninguém ocupa. Não tem morador. Quem mora aí? Quem dirige aí? Quem te conduz aí? Quem te ensina aí? Deve ser o Espírito do Eterno. Então, essa sabedoria do Pai irá nos conduzir sempre a este caminho de fé. Sabe? Convicção. Santos, abençoados, perfeitos no Senhor. Não estou falando de carne não, irmão. Carne fraca. Agora, detalhe. Carne fraca não é sinônimo de você estar cedendo para ela. Não, ela só vai piorar. Ela é fraca e é porque ela é fraca que você deve domar. Porque imagine se ela fosse forte. Imagine se a carne, as paixões fosse forte. A carne é fraca, graças a Deus. Jesus disse, o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus disse, orar e vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus também falou em João, olha, as palavras que eu vos digo é espírito e vida, a carne para nada presta. Graças a Deus que a natureza humana é fraca. Porque se ela fosse forte, você não tinha como vencê-la. Mas como ela é fraca, com a graça de Deus, com a capacitação de Deus, você é mais do que vencedor. Agora a questão é, você quer vencer? Ou você quer ceder às paixões? Você quer viver como filho da luz? Você quer viver como herdeiro de toda a promessa que houve em Cristo, que já é uma realidade em você? A carne é fraca. Exatamente. Quando alguém vem para mim assim, ei, irmão Elson, eu tô passando por uma situação difícil aí, rapaz. Meu irmão, eu tô meio fraco na fé, irmão, a carne é fraca. É isso aí, irmão. A carne é fraca. E graças a Deus que a carne é fraca, você tem a oportunidade e chance de se levantar, de se erguer e esmurrar a tua carne, como disse Paulo. Eu esmurro a minha carne, o meu corpo, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Porque se a carne fosse forte, Paulo diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito. Um se opõe ao outro para que não façais o que queres. O nosso espírito, o nosso entendimento nos leva, nos conduz a Deus. A nossa carne nos conduz à perdição, porque tudo é perdição. E ela sendo fraca, você está sendo conduzido para a queda, para a perdição. Imagine se ela fosse forte. Mas graças a Deus que forte, somos no Senhor e no poder da sua graça. Que haja poder, graça de Deus, que haja, essa força de Deus em você, para você entender que a sua carne é fraca e que você é um filho da luz, você está perfeito no Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, meus amados? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna. Obrigado por
participar sempre aí conosco, deixando o teu like, compartilha aí à vontade. Obrigado também a vocês aí nos comentários e até a próxima. Graça e paz, graça eterna, beijo no coração.